Essa é a resolução do exercício bcrowd 1176. Nesse exercício somos apresentados ao conceito de sequência de Fibonacci. Aqui a gente tem a fórmula dessa sequência, que ela é basicamente a seguinte. O elemento 0 e o elemento 1 são 0 e 1. E a partir do terceiro elemento, ele é a soma dos dois últimos. Então, 0 e 1, a sequência sempre começa com 0 e 1. Agora, o terceiro elemento é 0 mais 1. O segundo elemento é 1 mais 1. Sempre somando os dois últimos elementos. O 3 é 2 mais 1. Aqui vai ser 5 porque é 3 mais 2. Aqui vai ser 8 porque é 5 mais 3. E assim sucessivamente. O que o programa está pedindo? Está falando que ele vai entrar com uma quantidade de números aqui, né? Então, nesse caso aqui entrou com 3, então ele vai digitar 3 números. E ele quer saber o resultado do Fibonacci desses números. Então, imprimir dessa forma aqui, ó, Fibonacci de 0 é 0, de 4 é 3. A terceira posição, que no caso é o índice 2, é 1. E assim sucessivamente. E aqui a gente tem que se atentar à questão da entrada, porque todo número que for verificar se esse Fibonacci ou não, ele vai ser maior do que 0 e menor ou igual a 60. E pode ser, na verdade, até igual a 0 também. Então, ele vai estar num período fechado aí de 0 a 60. Então, a gente tem que fazer o programa testar, funcionar somente nesse intervalo aqui. Então, vamos ver como que vamos fazer. Então, vamos ver uma solução possível aqui, primeiro com NumPy. Primeiro, a gente tem que receber o número do usuário, quantos números ele vai querer saber a sequência de Fibonacci. Olhem a forma que a gente fez aqui. Primeiro, a gente vai fazer um vetor com as 61 posições. Então, ou seja, ele vai de 0 a 60, que é justamente os elementos que ele pode imprimir aqui, que ele pode pedir como Fibonacci. E a gente vai calcular de antemão todos os Fibonaccis. Porque assim, se ele, por exemplo, se a gente fosse calcular toda vez que ele pedisse, a gente ia ter que refazer tudo isso aqui com o número de novo. Uma vez que a gente está já fazendo toda a sequência de Fibonacci, depois a gente só precisa buscar no vetor que já tem essa sequência. Então, o que a gente está fazendo aqui? Falando que o primeiro elemento é 0, o segundo é 1, e a partir daí, a partir do terceiro elemento, é importante aqui começar em 2, tá bom, gente? Porque se aqui começasse no 0, por exemplo, esse índice aqui ó, seria menos 1, e esse índice seria menos 2, que seria 0 menos 1 e 0 menos 2. E vetores com índices negativos não existem em arrays. Né? Pelo menos assim, em conceito que a gente vai aprender aqui, não existem arrays. Então, a gente tem que falar os dois primeiros elementos. E aqui a gente está do terceiro até 60, né? Porque 61 não vai pegar. Eu estou falando que ó, o terceiro é igual ao terceiro menos 1, ou seja, é igual ao segundo, menos o terceiro menos 2 igual ao primeiro. Então, o terceiro é o segundo mais o primeiro. Quando eu for para o quarto, aqui vai ser o quê? O terceiro mais o segundo. Quando eu for para o quinto, é o quarto mais o terceiro. Então, sempre aqui eu estou falando que o vetor na posição i é igual à soma do vetor na posição i menos 1 e do vetor na posição i menos 2, que são justamente o quê? Aqui é fi, aqui é f de i menos 1 e f de i menos 2. Os dois últimos elementos, então, para o próximo elemento, precisa somar esses dois. E a partir daí, agora sim eu posso fazer um for, que vai de 0 até o número que o usuário digitou, né? Se ele digitou que vai fazer 5 números, por exemplo, de Fibonacci e assim por diante, eu vou o quê? Pegar esse número e imprimir já. Porque eu sei que Fibonacci aí a gente tem que atentar exatamente ao jeito que está pedindo aqui para escrever no programa. Eu vou saber que no índice x, que vai me pedir, eu tenho o vetor, ou seja, já tenho um vetor falando qual o Fibonacci desse índice. Então, a gente pode até rodar aqui, testando lá o que está como exemplo lá, entrando 3, entrando com 0, 4 e 2. A gente sabe que Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 4 é 3, Fibonacci de 2 é 1. Não tem problema estar misturado aqui entrada com saída não, tá, pessoal? O juiz online entende o que é saída e o que é entrada. Então, aqui toda vez que eu estou pegando o número, eu já estou imprimindo também. É exatamente como está lá no exemplo. Para resolver agora com list, e aí sim, o juiz online aceitar, a gente só tem que mudar isso aqui, ó. Né? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Porém, o bcrowd não aceita a importação da biblioteca NumPy.